Diego Amorim segue aqui conosco. Bom, Diego, um dos assuntos dessa semana é a discussão em torno dos aplicativos de delivery e efetivamente como é que vai se dar nessa relação com o próprio rapaz lá que faz a entrega ou a moça que faz a entrega, enfim, os entregadores e as empresas. O que você destaca pra gente a respeito desse tema, Diego? Nonato, isso aí tá dando o que falar aqui em Brasília, porque parece que chegou a vez mesmo de avançar com alguma tentativa de regulamentação envolvendo essas empresas de delivery. Contextualizando para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, na segunda-feira, antes de ontem, houve uma cerimônia aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Lula, para a apresentação de um projeto de lei que trata da regulamentação para outro tipo de aplicativo, as empresas de motoristas de aplicativo, como a Uber, a empresa mais conhecida. A proposta que vai tramitar ainda no Congresso mantém ali a autonomia dos motoristas, mas não os fazem virar CLT, não vão ser carteira assinada, eles vão contribuir para a Previdência, tem ali a proposta de um valor mínimo por hora trabalhada. É ainda um assunto muito polêmico que vai ter ainda uma tramitação pelo Congresso Nacional. Nessa cerimônia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, decidiu nominar uma empresa que não tinha nada a ver com aquela cerimônia, que foi o iFood, dizendo que o iFood, que é de delivery, não é motorista de aplicativo, são as entregas, que o iFood não quer negociar com o governo e que tem um modelo altamente explorador. Eu conversei ontem com o João Sabino, ele que é diretor de políticas públicas do iFood. Eles divulgaram uma nota e ontem aqui nessa entrevista para a Nova Brasil FM, o João Sabino nega que a empresa não queira negociar, muito pelo contrário, diz que o governo não aceitou uma proposta que chegou a ser apresentada pela empresa de valor mínimo. Vamos ouvir o João Sabino. O iFood desde 2020 defende publicamente uma regulamentação para este trabalhador intermediado por plataforma tecnológica. Uma regulamentação que coloca esse trabalhador no centro do debate e que, ao mesmo tempo, permita que todo esse ecossistema de restaurantes, supermercados e empresas de tecnologia possam também continuar desenvolvendo seus negócios. Participamos ativamente, ao longo de todo o ano de 2023, do grupo de trabalho estabelecido pelo Ministério do Trabalho. Apresentamos diversas propostas. Muitas delas foram negadas, mas, ao final, houve um pedido expresso do próprio ministro do Trabalho para que nós chegássemos a um valor de piso mínimo para a categoria dos entregadores de R$ 17. Nós aceitamos esse pedido, firmamos nosso compromisso de que o iFood e outras empresas, inclusive da Mobitec, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, chegassem a esse valor de piso mínimo. Infelizmente, o outro lado não conseguiu avançar para fechar esse acordo. Esse grupo de trabalho ao qual o João Sabino se refere acabou em setembro do ano passado. A partir dali, o governo Lula decidiu avançar com as negociações com a empresa de motorista de aplicativo, com a Uber, porque ali havia menos existência, um maior consenso. Tanto é que a própria Uber elogiou esse projeto de lei que foi apresentado nesta semana aqui em Brasília. Sobre as empresas de delivery, a gente sabe que a partir da pandemia houve um boom delas, ainda mais um boom dessas entregas. Só o iFood, para o nosso ouvinte ter ideia, que é uma empresa brasileira, tem cadastrados atualmente 300 mil restaurantes, são 300 mil entregadores ativos também por mês, o que corresponde aí a 900 postos de trabalho diretos e indiretos. Segundo ainda a empresa iFood, 48% desses entregadores, esse número é interessante, tem outro emprego com renda fixa. O iFood, portanto, passa a ser um bico para a maioria desses entregadores. O problema é que no Brasil, muitas vezes, o bico gera uma receita e é melhor do que o próprio emprego fixo que a pessoa tem. Esse empregador do iFood trabalha ainda, segundo a empresa, ali uma média de 2, 3, 4 horas por dia fazendo essas entregas e depois vai fazer outras coisas. A gente sabe que o mundo mudou, o mundo está mudando, as relações de trabalho estão mudando, até a questão da aposentadoria, que é bastante polêmica. Hoje ninguém tem, até quem contribui para o INSS, ninguém tem garantia de nada, absolutamente nada daqui para frente, embora seja ainda uma questão de muita proteção de seguridade social. É preciso garantir os direitos, eu acho que isso é um consenso.
É preciso ouvir os trabalhadores, mas com responsabilidade. Essa coisa de só ouvir o trabalhador, às vezes também tem que ter um olhar um pouco social, né, Michele Nonato? Porque o trabalhador pode dizer, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, tá empolgado, tá animado, mas você precisa ter um olhar externo de dizer, olha, você não quer, mas eu acho que você vai precisar disso aqui, né? Segundo o iFood, uma pesquisa que eles fizeram interna, 3 em cada 4 entregadores da empresa não querem a carteira assinada. E há uma questão nos bastidores de que o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, estaria isolado nessa questão de defender a carteira assinada para os trabalhadores dessas empresas de delivery. O iFood também disse que é muito complicado aceitar a questão da previdência, porque eles dizem que a natureza do negócio iFood é diferente da natureza do negócio Uber. Quem explica isso para a gente um pouquinho mais é ainda o João Sabino, diretor de políticas públicas da empresa. Vamos ouvi-lo. Por outro lado, temos uma posição também muito firme de que este acordo celebrado com outra categoria, em que pese todas as suas louváveis conquistas, eles não podem ser aplicados imediatamente e igualmente para uma categoria completamente diferente que a categoria de entregador. Porque, em resumo, o entregador ele ganha nominalmente bem menos do que um motorista, ele tem uma dedicação à plataforma muito menor por causa da sazonalidade, ou seja, pedido de comida é praticamente só na hora do almoço e do jantar, e o que vai haver se for replicado isso é uma tributação maior, regressiva, para um trabalhador que ganha menos e que não vai ser incluído na Previdência. Ou seja, é uma proposta de taxação previdenciária completamente inaceitável. E para concluir, o iFood também negou a declaração do Luiz Marinho, claro que negou, dizendo que a empresa tem um modelo altamente explorador. O iFood citou, por exemplo, que tem programas de seguro pessoal, de assistência à saúde, de seguro moto, que estimula a educação com bolsas para que esses entregadores concluam, por exemplo, o ensino médio, e oferece uma central de apoio jurídico e psicológico para aqueles entregadores que têm necessidade. Se essa discussão do iFood for para o Congresso, só para concluir, Michele, Nonato, Aline, você que nos acompanha pelo jornalismo da Nova Brasil FM, vale a gente lembrar que a gente tem um Congresso cada vez mais liberal, cada vez mais reformista. Há um grupo grande ali de parlamentares que vai querer garantir os direitos dos trabalhadores, seja do Uber, do iFood, da empresa que for, mas que não vai olhar com bons olhos, me perdoem o clichê, se o Estado quiser interferir em uma empresa privada, sobretudo na relação com seus empregados. É um longo caminho ainda, foi dado o start aqui em Brasília e essa polêmica vai prosseguir pelo menos por alguns meses, certamente, Michele Nonato. Sem dúvida. Obrigado, Diego Amorim, direto de Brasília, são 7h20.